Fala pessoal, aqui é o Atos e esse é o nosso vídeo sobre criação e cosmovisão. Espero que você aproveite bastante e curta o nosso conteúdo. A fé não é apenas sobre queda e redenção. Já reparou como nas nossas conversas, até nas pregações, nós falamos bastante sobre pecado, sobre salvação, mas quase nunca nós falamos sobre criação. Parece que pulamos as primeiras páginas das Escrituras e quando nós fazemos isso, a grande verdade é que nós estamos perdendo o mapa da vida. E olha só, nós vivemos numa época muito confusa, onde cada um quer inventar a sua própria verdade. Muitos pensam que a fé só é assunto da igreja e não tem nada a ver com trabalho, com família, com política, com arte ou até mesmo ciência. Até nós, cristãos, caímos nessa armadilha. Nós dividimos, criamos aquilo que nós chamamos de dicotomia da vida, construindo o nosso pensamento em caixas separadas. A caixa da parte espiritual e a caixa da parte mundana. Mas a Bíblia começa diferente disso. Ela nos mostra que no princípio Deus criou. E isso muda completamente tudo. A criação não é um detalhe, ela é a base da nossa fé cristã. É o fundamento que nos mostra quem é Deus, quem nós somos e qual é o verdadeiro sentido da vida e como nós devemos viver esse mundo. Nesse vídeo eu quero te mostrar porque sem a criação a nossa fé fica incompleta, mas quando entendemos a criação, a vida inteira passa a ganhar um novo sentido diante de Deus. Eu quero começar te mostrando uma pintura muito famosa, A Leiteira de Johannes Vermeer, um pintor holandês do século 17. A cena é simples. Uma mulher sozinha na cozinha, derramando leite em uma vasilha. Ao redor dela, um pão, uma toalha caída, a luz entrando pela janela. Nada aparentemente extraordinário, apenas a rotina. Mas Vermeer transformou esse momento comum em uma das obras mais belas da história da arte. E o que há de belo nisso? Justamente aquilo que muitas vezes passa desapercebido por nós. A grandiosidade do cotidiano. O cuidado em preparar o alimento, a dignidade de um gesto simples, a poesia escondida numa tarefa comum do dia a dia. E talvez aqui esteja a nossa grande conexão. Essa pintura nos lembra de uma verdade bíblica. Em Gênesis capítulo 1 e 2, o refrão que aparece várias vezes é: "E viu Deus que era bom". E isso nos mostra algo muito verdadeiro. Até o simples pode ser sagrado. O pão, o leite, a mesa, o trabalho, tudo é dom do Criador. É reflexo da sua bondade. E é justamente isso que Gênesis quer nos ensinar. A criação é a obra de um Deus bom. O problema é que quando se trata da criação, nós cristãos temos cometido dois erros bem sérios. Pelo menos é o que diz o reverendo Heber Campos Júnior. No seu livro Amando Deus ao Mundo, ele diz assim: em geral, a doutrina da criação não é compreendida corretamente pelos crentes. Muitos a julgam útil para refutar a evolução, mas não concebem a sua abrangência. A criação é o ponto de partida bíblico. Queda não faz sentido se não entendermos o propósito original da criação. Redenção perde o seu caráter restauracional, reconciliatório, se não compreendermos o ponto de partida. Consumação fica equivocada se não enxergarmos os elementos de continuidade com o estado original. O primeiro erro que talvez nós cometemos é o erro da pouca frequência. Se você olhar para a vida da igreja, vai notar um desequilíbrio. Falamos bastante sobre pecado, sobre redenção, mas quase nunca sobre criação. Você pode se questionar quantos sermões você já ouviu sobre Gênesis 1 e 2 na igreja. Quantos congressos tiveram a criação como um tema central? Como lembra um teólogo chamado Albert Walters, quando esquecemos a criação, ficamos com um evangelho truncado, um evangelho que não fala de forma integral com a cultura e com a nossa vida diária. Um segundo erro que possivelmente nós andamos cometendo seja o enfoque reducionista. A verdade é que quando então nós falamos finalmente sobre criação, muitas vezes nós reduzimos o assunto a debates. Ciência versus a Bíblia, criacionismo contra evolucionismo, a idade da Terra, os dias literais ou não. Claro que essas questões têm o seu lugar na discussão,
Mas se nós ficarmos apenas nessas questões, nós tratamos Gênesis 1 e 2 como uma curiosidade científica ou uma polêmica apologética. E então, dessa maneira, nós perdemos o propósito maior do texto bíblico. Francis Schaeffer já nos alertava há algum tempo atrás que o cristianismo não começa com um aceite a Jesus como seu Salvador, mas a nossa fé se inicia com um Deus nos mostrando que no princípio Ele criou todas as coisas. O resultado desses dois erros que andamos cometendo de modo perigoso é que nós ficamos com uma espiritualidade desconectada da nossa vida real, com uma fé que parece só tratar da nossa alma, mas não trata do nosso corpo, do trabalho, da política, da arte e da ciência ou nem mesmo da cultura. Autores importantes dentro desse pensamento, como James Sari e David Nagel, nos lembram que uma cosmovisão bíblica não é apenas defesa intelectual, é um mapa para viver o mundo de Deus. E nós vivemos diante da cosmovisão cristã, e diante dessa perspectiva cristã, nós então podemos responder às perguntas mais básicas, que são: quem somos nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se esquecermos da criação, nós caímos em uma espécie de miopia espiritual. Nós enxergamos o perdão dos pecados, mas não enxergamos o sentido de toda a vida. Vemos a salvação, mas não vemos o mundo em que a salvação irá se manifestar. E qual é a resposta de Gênesis 1 e 2? Nós podemos resumir em pelo menos 3 pilares que sustentam toda a cosmovisão cristã. O primeiro pilar é a palavra que cria e sustenta. O universo não nasceu do acaso. A Bíblia abre dizendo que no princípio Deus, Gênesis 1. E como Deus cria? Pela sua palavra. O texto completa dizendo: e disse Deus. O salmista confirma a mesma realidade, dizendo no Salmo 33, verso 9, que ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo existiu. Essa palavra não apenas cria, mas também sustenta. O Deus da providência não é alguém que aparece de vez em quando para intervir, mas aquele que mantém tudo a cada segundo. Por isso, o Novo Testamento diz de Cristo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nele tudo existe, é o que diz Paulo em Colossenses. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, é o que diz o autor de Hebreus. Em outras palavras, a criação é um produto da palavra de Deus, que dá uma ordem natural, moral a toda a realidade, da agricultura até a arte, do casamento até o governo. O segundo pilar diz a respeito da estrutura e da direção. Aqui entra uma contribuição bastante importante de Albert Wolters, que nos ajuda a entender a diferença entre estrutura e direção. Estrutura é a ordem boa que Deus colocou em tudo: ciência, comércio, arte, política, família, trabalho, educação. Tudo isso não nasceu do pecado, mas da boa criação de Deus. Por isso, Gênesis repete tantas vezes: e viu Deus que era bom. Direção já é o uso que nós damos a essa estrutura boa criada por Deus. E aqui justamente que nós encontramos o problema. O pecado não destrói a estrutura, mas a desvia da sua finalidade. A ciência, por exemplo, é um dom de Deus. Pode curar doenças, revelar a beleza da criação, mas pode ser usada para produzir armas de destruição também. A arte é o reflexo da criatividade divina, capaz de revelar a beleza, o design, a harmonia das coisas criadas por Deus, mas pode ser distorcida em corrupção e idolatria. O trabalho é a ordem criacional, não é maldição. Todo tipo de trabalho é digno diante dos olhos de Deus, mas pode ser pervertido pela busca do poder, pela busca da fama e autonomia. Walters diz que a cultura humana pode ser ímpia, pode ser divina também. Depende do espírito que a anima. Um terceiro pilar talvez seja a bondade da criação de Deus. Depois de criar todas as coisas, Deus declarou o seguinte: e eis que era muito bom. É o que diz Gênesis 1:31. Isso significa que não existe parte da criação que seja má em si mesma. Essa é uma das maiores contribuições da cosmovisão reformada. Combater a dicotomia entre o sagrado e o secular. Não existe vida dividida, toda a vida é vivida diante de Deus. Um teólogo dos mais importantes, chamado Abraham Kuyper,
Diz que onde quer que o homem esteja, em tudo o que fizer, em toda a sua atividade, toda a sua cultura, ele está constantemente diante da face de Deus e deve objetivar a sua glória. E isso muda a nossa espiritualidade. Fazer café para a família, trabalhar em sala de aula, trabalhar com honestidade, criar filhos, governar com justiça, tudo isso é culto quando é feito diante de Deus. Até mesmo o trabalho mais simples pode ser algo divino. É o que nos lembra Bach ao assinar suas partituras com Soli Deo Gloria. Resumindo tudo isso, Gênesis 1 e 2 nos ensina que Deus cria e sustenta o mundo pela sua palavra. E que toda realidade tem uma estrutura boa, mas exige direção fiel ao ensino de Deus. E que tudo o que Deus fez é muito bom. Esse é o grande fundamento da cosmovisão cristã. Se Gênesis 1 e 2 nos mostram a bondade da criação, eles também nos dão uma missão. A primeira missão que o ser humano recebeu está em Gênesis capítulo 1, verso 28, que diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Essa ordem não foi cancelada pela queda. Na verdade, é a vocação criacional de Deus para toda a humanidade. Cultivar o mundo, desenvolver suas potencialidades e governar a terra como mordomos do Criador nos lembram que o Senhor nos fez com um propósito. O capítulo seguinte, o capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, aprofunda ainda mais essa missão, dizendo que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. Aqui está a dupla tarefa: desenvolver e preservar, explorar e proteger. E como isso se aplica, então, na prática das nossas vidas? Deixa eu destacar 4 áreas que os reformadores sempre enxergaram como parte desse mandamento cultural. Primeiro, o trabalho como um chamado. O trabalho não é uma maldição, na verdade, é uma ordem criacional. Deus se apresenta como trabalhador em Gênesis capítulo 1 e 2 e Jesus como carpinteiro. Por isso, todo o trabalho, na verdade, é digno, dos mais simples aos mais complexos. Lutero dizia que os trabalhadores são como máscaras de Deus, instrumentos pelos quais o Senhor serve ao próximo. A visão reformada da vocação nos ensina que não somos chamados apenas para uma profissão específica, mas chamados a servir a um Deus em qualquer ocupação, trabalhando para a sua glória. Até mesmo a tarefa mais corriqueira se torna divina quando é feita diante do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos enxergar a cultura como uma vocação. Deus nos fez seres culturais, inevitavelmente. Isso significa que Ele nos chamou a desenvolver as potencialidades do mundo que Ele mesmo criou. A arte, ciência, política, comércio, educação. Como dizem os teólogos reformados, essas áreas estão fundamentadas na criação de Deus. O calvinismo, em particular, libertou a arte e a ciência da tutela exclusiva da Igreja, dizendo que elas são dons divinos e podem florescer como expressão da criatividade que reflete a imagem de Deus. Assim, cada avanço científico, cada obra de arte, cada ato político justo pode revelar a sabedoria de Deus na sua criação. Em terceiro, nós podemos enxergar a ecologia como mordomia. O mandamento de dominar a terra nunca significa explorar de forma predatória. Pelo contrário, significa exercer administração responsável. A palavra bíblica para isso é mordomia. Somos jardineiros chamados a tornar a terra mais frutífera, mas sem destruí-la. Isso significa, ou isso implica, usar recursos naturais com responsabilidade, desenvolver tecnologia, sempre visando o bem comum e pensar na economia, e não como meio de enriquecimento egoísta, mas como a administração em prol dos outros, em prol do propósito de Deus. Talvez um quarto ponto seja que nós devemos enxergar a família como um cultivo de pessoas. A família é parte da estrutura criacional de Deus e o lar é o primeiro ambiente da educação cristã, definitivamente. É o que diz Deuteronômios capítulo 6. Cabe aos pais ensinar os filhos a amar e a temer ao Senhor em cada detalhe da vida. O mandato da criação nos lembra que criar filhos não é só uma tarefa biológica, mas antes de tudo espiritual. Formar caráter, cultivar a criação, transmitir fé, preparar pessoas para viver diante de Deus, até mesmo o culto doméstico é expressão desse mandato quando colocamos Deus como centro do lar. O mandato da criação nos mostra que fomos chamados para trabalhar, cultivar cultura, cuidar da criação e formar famílias, tudo para a glória de Deus.
ele nos impede de reduzir a fé apenas ao domingo, dia do Senhor, na igreja. É a comissão original: viver toda a vida como serviço ao Criador. Agora eu quero destacar um dos conceitos mais poderosos da cosmovisão reformada, formulado por um cara chamado Abraham Kuyper, o conceito da soberania das esferas. Kuyper disse em sua famosa palestra inaugural na Universidade Livre de Amsterdã que não há um centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. E sabe o que significa realmente isso? Significa que todas as áreas da vida estão sob o governo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, cada esfera da criação, seja família, igreja, Estado, arte, ciência, educação, tem normas próprias estabelecidas por Deus. Nenhuma deve ser confundida ou absolutizada sobre as outras. Me deixe dar pelo menos 3 exemplos práticos dessa realidade que talvez tornem as coisas um pouco mais claras. Primeiro, a igreja não é Estado. A igreja tem como missão pregar a palavra e administrar os sacramentos. O Estado tem como missão promover a justiça e manter sempre a ordem. Quando a igreja assume o poder político absoluto, nasce a teocracia coercitiva. Quando o Estado tenta controlar a fé, nasce a perseguição. Kuyper defendia uma igreja livre em um Estado livre. Em segundo lugar, a escola não é família. A educação dos filhos é uma responsabilidade primeiro dos pais. A escola auxilia, mas não substitui. Quando o Estado tenta assumir o lugar da família na educação, cria-se um conflito. A família é uma esfera social própria, fundada no casamento e na autoridade paterna, e deve ser sempre respeitada dessa maneira. Um terceiro ponto é que a ciência não é ética. A ciência é o dom de Deus para investigar o mundo. Mas ela não pode ditar sozinha como devemos viver. Quando a ciência descobre, ela descreve, na verdade, a realidade. Mas quem define o bem e o mal é Deus. Se a ciência se absolutiza, caímos no cientificismo, onde questões morais e espirituais são reduzidas a meros cálculos de eficiência. Esse é o ponto de Kuyper. Cada esfera tem sua própria integridade, mas todas existem sob o comando, a soberania de Cristo. Cristo reina sobre a família, sobre a arte, sobre a política e sobre a ciência também. Nenhuma parte da vida é neutra e nenhuma esfera pode invadir a outra. A ordem criada por Deus é proteção contra abusos e também um convite para vivermos todas as coisas corandel. E corandel é diante da face de Deus. Por fim, me deixe retornar à nossa tese inicial. Sem criação não há cosmovisão. A criação é a primeira página da história de Deus, é o fundamento da nossa fé, da nossa ética, da nossa adoração e, consequentemente, da nossa missão. E eu quero te deixar um desafio. Como você pode cultivar e guardar um pedaço do mundo que Deus colocou em suas mãos? O que no seu dia a dia pode ser redirecionado para Cristo? Se esse vídeo te ajudou a enxergar a fé de uma forma mais integral, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos redescobrir o poder da cosmovisão cristã. Porque, no fim das contas, não há um centímetro na vida que não pertença a Cristo.